Só para garantir que a gente está em Amsterdã mesmo. Bom, gente, vamos lá. Primeiro de tudo, obrigado pro Bernardo de me convidar para falar um pouquinho sobre a vida do criativo brasileiro fora do Brasil. Eu vou começar. Aqui são 9 horas da noite. Eu estou em Amsterdã. Deixa eu mostrar para vocês que o fim do dia tá bonito. Finalmente tá sol, que é uma coisa meio rara aqui. E eu tô na frente dos canais, nessa vida bucólica holandesa, as pessoas passeando de barco. Então a vida tá boa. E tá ficando escuro agora. Mas vamos lá. Eu tô procurando aqui as primeiras perguntas que foram enviadas. Assim eu já começo falando de alguma coisa interessante. E por favor, quem estiver me ouvindo, façam perguntas direto aqui na janela e eu vou respondendo. Então vamos lá. A primeira coisa eu acho, a pergunta aqui é, vou falar um pouquinho da minha carreira. Eu tive uma carreira, uma das minhas grandes ligações com a The Bridge é porque eu fiz a minha carreira essencialmente fora do Brasil, né? Eu comecei na Macan há quase 20 anos e assim que eu percebi que eu tinha um portfólio bom, etc., eu comecei a procurar como sair do Brasil e foi uma coisa difícil de fazer naquele tempo, porque tinham poucos brasileiros que moravam fora, que já tinham tido algum tipo de carreira fora do Brasil. E eu penei um pouco para descobrir também como é que faz, com quem eu me contato, quem está contratando, onde é que são os lugares legais no mundo para ir trabalhar e como é que funciona visto e tal. Então eu tive várias dessas dúvidas também, eu aprendi um pouco na raça, assim, né? E o interessante é que eu comecei fazendo uma aventura. Eu simplesmente mandei meu portfólio, sempre acreditei que eu tinha que mandar vários, assim. Em vez de mandar para 2, 3 e ficar esperando, eu mandava para 80. Desses 80, 10 me responderam com algum tipo de resposta. 3 falaram, que legal, venha visitar e tal. E eu visitei os 3 e acabei sendo contratado pela primeira empresa que eu fui trabalhar fora, que foi a Blast Radius, que à época era uma agência digital super legal. É uma das melhores que tinham, assim, tinham pessoas super interessantes, que eram um pouco dos meus ídolos à época. Então começou tudo daí. Eu percebi que a fazer a primeira transição, que é sair do Brasil, montar um portfólio direito, contar os cases que você trabalhou, com um pouco de afinco e ter o tempo de escrever quais são os problemas que você resolveu, quais são os resultados daquilo e tal. Você tem que ser bem rigoroso em como você conta a tua história. E qual é a tua história, né? Que você quer contar? Você é simplesmente mais um diretor de arte, um redator? Ou tem alguma coisa por trás que te emociona, que te propele a tomar teus próximos passos, tá? Então, eu demorei um pouquinho para descobrir como eu contava a minha própria história, que eu acho que é um dos grandes desafios. E daí tem toda essa parte mais tática de quem está contratando, onde é que eu acho emprego, estão contratando brasileiro e tal, enfim. Então esses são os tipos de perguntas que eu... Tem muita coisa para conversar, eu vou entrar se vocês quiserem saber, então coloque suas perguntas aqui. Eu posso falar um pouquinho da vida de um criativo em Amsterdã, que é onde eu moro hoje. Eu estou morando aqui pela terceira vez. Eu morei aqui em 2003 por 2 anos, demorei em 2013 por mais 1 ano e eu voltei agora. Bom, a qualidade de vida em Amsterdã é genial, né? As pessoas saem do trabalho cedo, tipo 5, 6 da tarde, vão aproveitar. Agora no verão tem mais. Entre você sair do trabalho às 5 da tarde, acabar o sol, que é às 10h30 da noite, tem mais 5 horas e meia que você fica fora, então você pode fazer muita coisa legal. Então tua vida, eu acho que a vida de um criativo, na Europa especificamente, num mercado que não é ultra competitivo como Londres, é uma escolha de qualidade de vida bastante grande. Porque você trabalha pesado também, né, nesse mercado, mas você tem muito tempo de lazer e tal. Então minha vida é meio essa, eu acordo, vou pro trabalho de bicicleta, demora 20 minutos e em 20 minutos eu tô chegando no fim da cidade já, porque a cidade é pequena e eu trabalho um pouco... Quem é de São Paulo vai saber da referência, que é a Berrini, assim. Então é um lugar meio de business, mas é bem
quase fora da cidade, mas mesmo assim demora 20 minutos. Trabalho, eu chego tipo 9, 9 e pouco, e as pessoas começam a sair do escritório às 5 e acabou. Então, uma vida super gostosa. Tem uma comunidade bastante grande de criativos em Amsterdã. Eu diria que na Europa é um dos polos que unem muitos criativos. Aqui, uma grande parte dos criativos não trabalha nem fixo, eles trabalham como freelancers para várias empresas e agências aqui. Então, toda essa cena de freelancer é muito importante aqui. Eu acho que as empresas tendem a querer contratar mais freelancers do que contratar alguém direto. Tem algumas limitações aqui. Quando você contrata alguém, especialmente na Holanda, para depois despedir é um caos. Então, assim, eles são muito desconfortáveis em fazer esse puto investimento. Mas são muito mais fáceis de contratar alguém por um período determinado. Então, o brasileiro é visto diferente no mercado aí de fora. Na minha experiência, o brasileiro é muito bem visto. Muito bem visto. Eu acho que quando a gente tem brasileiros trabalhando fora do Brasil, normalmente eles estão numa situação que eles também estão limitados. Alguém fez o visto para eles, eles têm uma certa dívida até com as pessoas que os colocaram para dentro, pagaram, avião, mudança e tal. Então, eu acho que você tem o melhor do brasileiro trabalhando fora do Brasil, que é toda a criatividade brasileira, conseguir se virar com muito pouco, um foco grande no trabalho, você sai de lá às 8, 10 horas da noite sem reclamar, porque você está acostumado com isso. Eu acho que... E além de tudo, um compromisso maior, porque essa história que alguém organizou tudo isso para você, etc. Então, os brasileiros são muito desejados. A gente sempre ganha muitos prêmios em Cannes. Então, no geral, o mercado mundial ouve falar de brasileiro e fala: genial, preciso ter um brasileiro comigo. Especialmente dentro do universo de criação de uma agência, ou talvez até estratégia. Outros universos, meio atendimento, etc., até planejamento, estratégia, acabam ficando... Os mais desejados são talvez as nacionalidades mais acadêmicas, assim, um alemão, que é muito rigoroso com a pesquisa e tal. O brasileiro é, de fato, muito desejado como criativo. Então, como funciona o processo de contratação de profissionais não europeus? Cara, isso flutuou muito ao longo desses 20 anos que isso fez parte um pouco do meu mundo, mas... Hoje, as empresas europeias estão dispostas a olhar para fora. Achar visto não é muito complicado, mas basta querer. Então, na minha experiência, Estados Unidos seria o número 1 mais fácil de arranjar visto, porque eles têm uma cultura um pouco de imigrante, né? Estados Unidos, o Canadá também é um universo... São países que são feitos de imigrantes. Então, trazer os melhores do mundo para trabalhar nos Estados Unidos é uma coisa meio corriqueira. Então, eles, de fato, bancam isso. Se quiserem estar com você, eles vão resolver todo o teu problema de passaporte, visto, cacete. Isso é fácil. Mas precisa querer. O europeu tem um pouco mais reticente, especialmente com o mercado comum europeu. Hoje em dia, um holandês... o mercado holandês foi invadido também por mão de obra mais barata, que veio da Polônia, veio da Ucrânia e tal. Então, eles têm uma capacidade de trazer estrangeiros sem ter que passar por toda essa burocracia, que é arranjar um visto, já que estrangeiros aqui na Europa podem vir trabalhar sem visto, né, dentro do mercado europeu. Então, eu diria que tentar descobrir um visto para um brasileiro aqui na Europa acaba virando uma pequena pentelhação. Nos Estados Unidos é mais fácil, aqui é um pouco mais difícil, mas não é uma barreira impossível. Tá? Para você, qual foi o melhor mercado para trabalhar, americano ou europeu? Europeu, de longe. Eu não sou muito fã de trabalhar com americano. Eu acho que americano é muito business, agressivo, não perde nenhum momento. E ele é muito... Eu acho que toda essa... O mundo extremamente direto americano, até porque passa muito mais dinheiro dentro do mercado americano. O americano é muito direto, ele é muito sem tempo a perder e tal, e isso acaba fazendo um ambiente de trabalho meio áspero, eu acho, menos divertido. Eu acho que o mercado europeu ele lida com criatividade e ele lida com um pouco da cultura de chegar numa resposta criativa correta, que tem que ter tempo, que o empregado precisa ter tempo para trabalhar e para sair, ter horas de lazer e tal. Então, eu me divirto muito mais trabalhando na Europa do que nos Estados Unidos. Mas uma coisa que vocês talvez, se tiverem interesse, me perguntem sobre o Oriente Médio,
que é um mercado super em ascensão, com muitos salários e com milhares de oportunidades, e a Ásia também. Se eu hoje tivesse 20 anos de idade, eu ia para a Ásia. Eu não ia nem para a Europa nem para os Estados Unidos, por exemplo. Alguém na faixa de 40 e 45 anos é considerado velho? Depende do que você conquistou até os seus 40 e 45. Se você tiver um track record grande, tiver feito coisas bastante interessantes e importantes, você continua sendo desejado no Brasil ou fora do Brasil. Mas entrar no mercado internacional, se você nunca saiu do Brasil com 45 anos, eu te diria que é um desafio. Vai ser muito mais difícil, porque você vai querer comandar um salário infinitamente maior do que um cara de 20 anos e tal, e não sei se está todo mundo disposto a bancar isso, né? Se você tiver uma carreira internacional, eu acho que você continua bem. Existe conflito cultural no âmbito criativo? Tipo, puto, o brasileiro chegou lá e daí tem um cara que é da Rússia, né? Eu acho que não, eu acho que... quer dizer, tem uma tensão cultural de você trabalhar com outras nacionalidades, mas é uma tensão produtiva para o trabalho criativo. Eu acho que quanto mais você tiver essa tensão de pontos de vista diferentes, e óticas, e maneira de entender a cultura e como responder a determinado problema, visto por várias óticas diferentes, de pessoas que funcionam de maneira diferente, é uma das coisas mais legais do ambiente criativo. Então, as agências que têm mais sucesso hoje aqui em Amsterdã, ou em Londres, tal, são as agências que são muito multiculturais. Então, até contratar um brasileiro, para quem não tem um pouco desse entendimento latino e um pouco mais da esperteza da nossa criatividade, eu acho que é uma carta legal para vocês também usarem, né? Porque tá todo mundo hoje entendendo o benefício de ter um time multicultural. Então, contratar brasileiro é legal pra caralho. Como destacar meu perfil na disputa por uma vaga internacional? Pergunta o The Bridge. Muito bem, business. Puta, cara, vamos lá. Eu acho que, infelizmente ou felizmente, o trabalho fala por si só, né? Muitos brasileiros têm a chance de ter trabalhado com muitos produtos internacionais e marcas grandes, Coca-Cola, etc. Então, normalmente, o brasileiro tem bons projetos no portfólio, boas marcas. Eu acho que uma das maneiras como você se destaca é, primeiro, você entendendo que história você vai contar a respeito de você. Se você for pelo lado mais lazy e falar, vou jogar todo o meu trabalho no Behance, vou colocar um embaixo do outro, sem nenhum tipo de descrição, eu vou me descrever em 2 linhas e tal, eu acho que você passa a ser mais um. Então eu acho que você precisa prestar atenção em como você conta a tua história. Por que uma empresa te contrataria? Só pelo teu skill ou porque você tem alguma paixão dentro de você pelaquela empresa, ou pelo aquilo que aquela empresa faz? Eu acho que a atitude conta muito nesse mercado que é bastante competitivo de criatividade. Então, ter a atitude certa, ter a vontade de fazer, saber quem você é e para onde você quer ir, é legal. Outra coisa que eu tenho entendido ao longo também desse processo é que quanto mais flexível você é, talvez isso jogue contra. Então muitos brasileiros querem sair do Brasil desesperadamente, falam, eu quero fazer qualquer coisa. Se você me der um trabalho júnior, eu vou, senior, eu vou, se for para fazer redação, eu vou, se for fazer direção de arte, eu invento. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Esse discurso é péssimo. Esse discurso é meio tipo, eu estou fazendo qualquer negócio, eu não sei quem eu sou, eu não tenho um propósito que eu acredito, mas pelo amor de Deus eu preciso de dinheiro, eu quero sair daqui, me ajude! É uma coisa meio assistencial. Tentem escapar disso, cara. Você precisa entender exatamente o que você quer fazer com a tua carreira, e isso, quando você sabe quem você é, as outras pessoas te valorizam infinitamente mais. Então tente não ser tão flexível em relação à tua história, porque eu acho que se você flexibiliza demais, você não conta história nenhuma. Eu tentaria colocar meu pé no chão e falar, eu acredito nisso e eu quero isso agora na minha carreira. E eu acho que isso vai ser um fator determinante hoje. Você falou sobre atitude e ter vontade. Qual é o limite do cara com vontade, do cara chato pra você? Ah, tá! Tipo, o quão chato um cara pode ser? Ó, o que é um cara chato que procura emprego? É um cara que faz um approach genérico, que fala, olá, eu adoro a companhia XXXX, você coloca o nome da empresa. Gostaria de saber se tem uma oportunidade com alguém do meu skill. Tipo, se você coloca o ônus da procura no cara que você está fazendo o teu approach, é uma merda, o cara vai pagar o e-mail. Eu apagaria. Você precisa se esforçar um pouco nesse primeiro approach. Você precisa entender um pouco melhor quem é essa empresa? É uma empresa digital?
que você tem a oferecer. Então acho que teu approach tem que ser conciso num e-mail, etc. E falar, olá, eu percebi que a RGA em São Francisco agora está fazendo muitos produtos. Eu já trabalhei com muitos produtos digitais e físicos tal, e com muito sucesso. Veja, por exemplo, esse e esse trabalho. Eu adoraria poder bater um papo maior com vocês, porque eu acho que hoje eu posso ajudar a tua empresa. Porque eu tenho esses skills, ou porque eu quero isso. Vamos conversar? Um approach curto, mas específico, te traz uma chance de você colocar tua perna na porta e ter uma conversa com alguém legal. Um approach genérico, olá, estou à procura de oportunidades, sempre vai parar na lata do lixo. Importante pensar nisso. Começar do zero depois dos 30 anos é impossível? Não, imagina, eu estava trabalhando com um amigo meu que é um diretor de arte, que estava querendo dar uma guinada na carreira, etc. Eu acho que idade não é importante. Se você passar muito dos 45, 50, daí eu acho que talvez o mercado esteja querendo contratar gente que está um pouco nessa, que vive um pouco a vida do grande consumidor mundial hoje, que são os millennials, geração Z, etc. Então, eu como uma pessoa que contrata, eu gostaria de contratar alguém que esteja vivendo um pouco desse mundo. Então ele não precisa, para alcançar essa audiência, um tempo inteiro olhar a pesquisa e tal, ele é essa audiência, ele vive um pouco isso. Então eu acho que você acaba sendo refém em termos de idade, de estar conectado ou não ao mais novo que está acontecendo com essas gerações novas. Então, um cara de 30 anos é exatamente um millennial, não tem problema nenhum. Acho que você pode começar de novo, você ainda é super interessante, etc. Muito para cima disso, eu acho que já fica um pouco mais limitado, mas também depende de que tipo de trabalho, que tipo de posição você almeja. O que você faz para se manter sempre atualizado? Uma coisa que me atualiza muito, não é para todos, mas eu tenho a chance de ir ao Festival de Cannes quase sempre. Tem uma grande discussão se ainda é válido, se não é válido, mas eu sento, em uma semana, eu consigo ter uma noção do pulso do mundo de comunicação. Assim, você consegue entender, é isso que está ganhando, é isso que está sendo valorizado, essas são um pouco das tendências que estão vindo por trás, e eu acho que eu pelo menos consigo respirar por um próximo ano, eu me sinto conectado. Então eu acho que se vocês tiverem a chance de ir atrás de alguma convenção dessa, é uma das coisas mais legais, porque você está focado, você está lá, você está sentado, está conversando com gente que também está lá e está nessa vibe. Em termos eu também tento me manter atualizado olhando PSFK, PSFK, eu olho o que está acontecendo no Mashable, enfim, eu não tenho tantos, porque também senão eu não consigo ler, mas eu tenho 3 ou 4 blogs que eu adoro e eu tento olhar para eles pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, ver quais são as notícias, o que está acontecendo por ali. Tento conversar com muita gente, isso é uma coisa super interessante. À medida que a minha carreira foi se elevando, eu comecei a ter uma posição onde é muito importante que eu converse com muita gente. Então, eu tomo café com pessoas o tempo inteiro, eu me disponibilizo para estar com eles, entrar em brainstorms e tal. Então, me mantenho atualizado pelo trabalho dos outros. No geral, a remuneração é boa. Uma cidade como São Francisco, por exemplo, parece ser proibitiva. Cara, os salários normalmente acompanham o nível de despesas da cidade, tá? Então, por exemplo, os melhores salários hoje em agências de comunicação estão Londres, Nova York, São Francisco. São cidades caras pra cacete, mas é ali que se ganha melhor. Então, talvez a pergunta poderia ser... E daí quando você for para um mercado mais secundário, tipo Berlim, etc., ganha-se muito menos, mas mesmo porque você aluga um apartamento em Berlim por 1/3 ou 1/4 do preço que você alugaria em Londres. Então, os salários acompanham um pouco do nível financeiro, ou enfim, não tem um nome para isso, mas... Então é sempre assim. Algumas exceções. Dubai hoje é um mercado super em ascensão no Oriente Médio, onde você ganha bem, você não paga imposto nenhum porque é tax-free, e você consegue alugar uma casa, com todos os confortos que tem no Brasil, se quiser, uma faxineira, etc. Então, tem alguns mercados que escapam um pouco disso. Dubai não é uma cidade extremamente cara comparada com a Europa, paga-se muito bem e é tax-free. Na China, porque tem uma demanda brutal
para criativo num mercado imenso, é onde são as maiores oportunidades hoje do mundo. Também pode-se ganhar muito no mercado chinês e gastar pouco vivendo. Eu diria que essas são as grandes apostas, assim. Enfim, também você pode ir para a Índia, também, que é um mercado gigantesco, mas tem menos cena de publicidade de alto nível e tal. Mas esses mercados emergentes que estão tendo sucesso são as apostas se você quiser ganhar grana e ter uma puta qualidade de vida e guardar a grana e tal. Se você for para os mercados de ponta estabilizados, Nova York, Londres, São Francisco, até Amsterdã, é mais equiparado. Você ganha razoavelmente bem, mas você paga pra cacete porque a vida é cara. É possível iniciar uma carreira internacional em uma nova área sem experiência prévia? Se você viajar ao exterior e sentar a bunda em algum lugar, tipo em Amsterdã, e começar a aprender um pouco um skill novo e tentar entrar no mercado, é super factível. Agora, não ter experiência numa determinada área, querer começar uma carreira internacional saindo do Brasil, se a pergunta for, alguém fora do Brasil quer me contratar? Eu não tenho experiência, mas eu sou um grande trabalhador, eu trabalho duro? A resposta é não. A não ser que você vai falar com o teu tio, que tem um business em algum lugar em Miami. Mas não, essa coisa meio caridosa, eu sou uma pessoa legal, olha o que eu já fiz, mas eu não sei fazer isso, mas eu aprendo rápido, não é um papo que cola, logicamente. Quais as características mais procuradas no mercado europeu? Hoje em dia, eu acho que o que falta muito é estratégia. Estratégia é uma coisa difícil de organizar. Eu acho que tecnologia, coding, tudo isso também é super fácil de arranjar trabalho se você for um bom programador, pelo mundo afora. Estratégia, coding e dados, data scientist, analista de dados, etc., BI, tudo isso que eu acho que a gente está entrando num universo agora onde a propaganda está ficando um pouco mais científica, um pouco mais rigorosa. Então, todo mundo que analisa estratégia mais friamente, ou dados, ou faz alguma coisa rigorosa com tecnologia e tal, eu acho que eles são super, super procurados. Mas, de novo, sempre tem um universo de criação brasileiro. As pessoas... Tá sempre alto, eu acho. O brasileiro tem um nome bom nesse mercado. Vale a pena fazer um test drive em algum país, por exemplo? O que você acha? Alexandre, me conta o que você quer dizer com test drive. Tipo, se vale a pena ficar 6 meses em algum país para ver como é que é. Eu iria correndo. Se alguém te pagar uma grana razoável pra você ter uma puta experiência de vida nova, conhecer outras pessoas, entrar em outros projetos e tal, logicamente vai adicionar pro teu portfólio, por que não? Se eu entendi tua pergunta correta, eu diria que super vale fazer qualquer test drive. Mesmo porque uma vez que você faz um test drive, você já está num país diferente, daí você pode alcançar outra coisa, se você quiser permanecer por lá. Acho que tendo uma oportunidade legal, vá. Direção de arte é uma coisa que é mais valorizada em alguns países, de fato. Os mercados de ponta sempre vão valorizar a direção de arte. De novo, Inglaterra, Londres, Nova York, São Francisco. Alguns mercados que valorizam muito direção de arte, mas são um pouco mais difíceis de entrar. Japão valoriza muito direção de arte. Direção de arte é visual, a poesia do visual, do design, é uma das coisas mais valorizadas, mas ele não é fácil de entrar. Mas ali se valoriza muito o diretor de arte, ele é rei. Outro lugar que um diretor de arte é rei é na França, em Paris, no mercado de Paris, porque também tem uma cultura de visual, de direção de arte super importante. Então, como é que é o mercado criativo em Portugal? Estou estudando e queria morar lá. Portugal está tendo uma ascensão brutal. Há 2 anos se fala muito em Portugal na Europa, porque acabou virando um polo de inovação, de startups. Então, o governo português fez uns movimentos super inteligentes e trouxe um monte... Ele incentivou para que tivesse businesses se desenvolvendo dentro de Portugal. Logicamente que não é um Silicon Valley, mas hoje em dia a Europa inteira está olhando para Portugal.
O que isso significa? Tem milhares de grupos pequenos, individuais e coletivos que estão se estruturando, um pouco mais muito mais em volta de startup, produtos e serviços, e pouco em cima de publicidade ainda, porque o mercado de Portugal é minúsculo. Tem, não sei quantas pessoas tem em Portugal, mas 12 milhões, 15 milhões, acho que 12, 9. Então é um mercado desse tamanho. Um puta diretor de criação em Portugal ganha mal. Mas a vida em Portugal é barata, então, enfim, aquela estrutura. Mas se você tiver interesse em ir para Portugal pela qualidade de vida, que é incrível, a facilidade da língua, e tiver interesse em trabalhar no mundo de tecnologia, startup e tal, ou quiser fazer uma coisa mais coletiva, assim, mais informal, ali é um mercado que está super em ascensão. Trabalho remoto tem a mesma recompensa financeira que o local, ou costumam pagar menos para profissionais de países menos desenvolvidos? Se você tiver as carreiras que conseguem ter, as carreiras de freelancer aqui em Amsterdã, por exemplo, onde o cara trabalha com uma certa frequência, ganha-se muito mais dinheiro do que aquela onde você está fixo dentro de uma agência, sem dúvida. Eu acho que é assim em qualquer outro lugar, né? Mas a grande questão é que você tem que ter um determinado sucesso e ter criado um nome e uma carreira a ponto de as pessoas te requisitarem com frequência. Mas também tem uma puta liberdade, enfim, tem várias vantagens. Mas eu acho que se você estiver perguntando, vale mais a pena para você ficar no Brasil trabalhando remotamente para alguém nos Estados Unidos ou ir para os Estados Unidos, se a gente tirar toda a questão de qualidade de vida, se você quer estar aí ou não quer estar aí, enfim, isso talvez vá além, mas o americano vai pagar menos por um profissional no Brasil do que se ele estivesse oferecendo o mesmo serviço dentro dos Estados Unidos, certamente. Eu acho que já existe a expectativa de que se eu for comprar o meu serviço no Brasil, na Índia, na China, na Polônia, na Ucrânia, nos países que são que hoje em dia estão oferecendo serviço, e uma das razões pelas quais eles são valiosos é porque eles têm um preço mais baixo, a expectativa é de que você pague menos. Se o cara for te escolher, você for morar na Flórida, e alguém for escolher trabalhar com você, você vai comandar preços americanos, entregando exatamente o mesmo serviço que você entregava pelo Brasil. Então, tem essa diferença. Você vai ganhar menos trabalhando pelo Brasil. Mas, em compensação, você pode começar a trabalhar amanhã, né? Você não precisa de visto, não precisa se mudar. Então, tem essa vantagem. Que pergunta você gostaria de ter respondido e não foi feita? Boa pergunta. Eu acho que a gente falou de tanta coisa. Eu posso falar um pouquinho do que eu valorizo. Eu vou contar um pouco que approach que eu valorizo quando alguém quer trabalhar comigo ou quer trabalhar no meu time. O que eu valorizo, o que eu não valorizo e o que eu valorizo, tá? Primeiro, você precisa contar bem a sua história. Uma história genérica, tipo, eu sou um fulano que faz mais ou menos essas coisas, e eu mais ou menos me interesso por tudo, e você conta o teu trabalho, você coloca os print screens finais do trabalho que você participou, você não conta qual foi o teu papel, você não contar a tua história me brocha. Com a exceção, de repente, que você tem 10 trabalhos fascinantes, incríveis, que eu não posso acreditar, eu vou morrer se eu olhar, daí eu me interesso. Mas se não for essa questão, eu tomo meu tempo para ler a história do cara, para entender como é que ele fez o portfólio, o quanto ele colocou de esforço. Ele pegou um Behance da vida e jogou 5 coisas, ou se ele criou uma coisa para ele, que conta um pouquinho a história, que eu escrolei e vi coisas gostosas de ler, ele foi quebrando a história dele em pedaços, ele mostrou. Que maneira que você vai me contar a tua história, se isso vai me envolver, eu acho isso muito fascinante. Então, primeiro, gastem um tempo fazendo os portfólios de vocês. Conte a tua história, saiba que história você quer passar. Conta a tua história pra mim em uma frase. Eu sou um fulano X que amo Y e vim daqui e quero ir pra lá e é por isso que eu vivo, isso que me fascina. Conta a tua história. Não seja só um trabalhador que fez 5 projetos. Tá? Número 2, não coloque 80 trabalhos no seu portfólio. Se você não tem 6 trabalhos bons, coloque 3. Não coloque 6, que são 3 bons e 3 médios. Porque você se vende pelo pior trabalho, infelizmente. Quando eu olho o portfólio de uma pessoa e o trabalho 1 é ótimo, ótimo, bom, bom, e tem um péssimo, eu falo, caralho, essa pessoa é capaz de fazer essa coisa horrorosa, e você mata a tua história. Então eu diria, coloque muito menos coisa, apresente 3 trabalhos incríveis, entre no trabalho, conte um pouco por que você fez ele, por que você acredita nele, por que ele foi lindo.
melhor do que você me trazer um volume grande. Bom, então primeiro é essa, conta a tua história. Faça um approach simpático. Fala, André, como é que você faria um approach para mim simpático hoje na Edelman, que é a agência que eu trabalho? Você fala, André, o mundo de PR me fascina. Estou entendendo a transformação que eles estão passando. Imagino que para você, agora que acabou de chegar, você quer montar teu time. Enfim, estude um pouco quem eu sou, aonde eu trabalho, o que eu posso estar querendo agora e tente se apresentar como uma solução para os meus problemas. E não fazer um approach para mim dizendo, André, pelo amor de Deus, salve os meus problemas. Eu não tenho nenhum interesse em salvar os seus problemas. Mas você tem que se oferecer como uma solução aos meus problemas. Então, faça um approach curto de um parágrafo, algumas linhas, só me mostrando que você poderia ser uma solução legal, coloque o link do seu portfólio e seja esperto, não faça só com um, faça com vários, mas digamos que você vai fazer isso para mim. E depois, o que eu valorizo? Eu valorizo pessoas que tem sangue nos olhos, não de trabalhar que nem um louco, mas que tem vontade de fazer uma coisa diferente, que acreditam naquilo que estão fazendo, que tem amor por aquilo. Eu acho que você perceber o amor, perceber a vontade de fazer e até de vender, querer fazer muito mais do que você pode fazer hoje. Falar, puta, eu queria ter um time assim, eu queria poder trabalhar, eu queria poder transformar o mundo num lugar melhor, que eu poderia fazer... O tesão que você emana no teu approach, na tua conversa, é o que vai me fazer ficar muito emocionado por você. Tenta não meter o pau em ninguém. Eu sei que é difícil às vezes falar, isso aqui não funcionou porque, na verdade, esse projeto é para ser muito melhor, mas ele foi uma bosta, porque... Isso te desvende, entendeu? Então, esquece as coisas ruins. Quando você estiver se vendendo, só tente falar das coisas boas que você pode trazer para mim. Não jogar ninguém na fogueira. Isso é legal. E às vezes, é verdade, quando você faz um approach para alguém, você pode até ter pego a curiosidade, a minha curiosidade, mas eu sou uma pessoa super ocupada. Não pense que é ruim você voltar a falar com essa pessoa depois de 2 semanas e falar, oi André, eu te mandei um e-mail, não sei, talvez você esteja muito ocupado, mas se tiver um tempo, adoraria falar com você. Pode voltar a retornar, pelo menos fazer mais uma tentativa, eu acho que isso é legal. Um approach que eu não gosto, que eu até acho legal, mas eu não tenho tempo de responder, e ninguém vai ter tempo, eu acho, é de falar, olá André, acabei de fazer um novo portfólio, meio genérico, né, approach. Adoraria saber o que você acha do meu portfólio, obrigado. Tipo, que interesse tenho eu em olhar o portfólio de alguém que eu não conheço e gastar meu tempo para dizer, isso aqui é bom, mas isso aqui não é bom. Você não gastou mais do que 3 minutos para me escrever um e-mail genérico e quer que eu gaste 25 minutos do meu tempo analisando seu portfólio, tá meio desbalanceado essa proposta, né? Então, tipo, esse approach de olá, eu fiz X, adoraria que você me falasse, eu apago imediatamente. Então não façam esse approach, eu acho que pouca gente gosta. Tá bom? Boa sorte, grudem no The Bridge, porque eu acho que o Bernardo tá fazendo um projeto muito legal. E eu acho que a grande proposta do The Bridge é realmente essa, fazer essa conexão e tentar tirar essas dúvidas todas que todo mundo tem. E elas são repetitivas, então ele está fazendo um processo que já antecipou várias perguntas. Tá? Então eu acho que ele consegue ajudar vocês um pouco a avançar, não só com essas coisas que a gente está fazendo, mas em outros formatos. Então, conversem com o Bernardo, ele tem muita coisa para ajudar vocês aí, tá bom? E boa sorte, e se alguém tiver alguma pergunta específica para mim depois, pode mandar para mim pessoalmente, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Obrigado, tchau!